Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar sobre um grupo de animais, tá? Nós sabemos que os animais, eles são divididos em dois grandes grupos, o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Os vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, que tem uma corda flexível e resistente, desde o pescoço até a cauda. Porém, os invertebrados não possuem essa corda. Essa corda nós chamamos de notocorda. Mas o grupo que nós vamos estudar hoje especificamente é um grupo que pertence aos animais vertebrados, que possuem coluna vertebral, que é o grupo dos mamíferos. Os mamíferos, eles têm várias características, importantes, mas nós vamos ver agora as principais características, que são essas. Mamam quando pequenos, tá? Eles mamam quando pequenos. A fêmea tem leite, para alimentar os seus filhotes. Depois, com o passar do tempo, o filhote vai crescendo, ele vai desmamando. Mas é uma característica dos animais mamíferos mamar quando pequenos. Uma segunda característica é que eles possuem o corpo coberto de pelos. Alguns mamíferos têm mais pelos do que outros. Por exemplo, se formos comparar a quantidade de pelos de um gato, de um cachorro, já faz diferença ali só depender da sua raça. E comparando com outros mamíferos, nós percebemos que varia muito. Por exemplo, um elefante tem pouco pelo, tem a pele enrugada, que o protege, bem diferente dos demais, mas tem um pouquinho de pelo. Então, essa questão do pelo varia muito a depender do animal. Uma terceira característica é que eles são endotérmicos, que também podemos chamar de homeotérmicos. Isso quer dizer que eles têm um sangue quente, eles conseguem controlar a temperatura corporal deles, tanto no frio quanto no calor. Uma outra característica é que eles são vivíparos. Eles não botam ovos. Por isso eles são chamados de vivíparos. Outra característica é que eles são quadrúpedes, com exceção de alguns mamíferos aquáticos, como por exemplo a baleia. Todos os demais são quadrúpedes, ou seja, possuem 4 patas. Agora eu vou falar sobre as estruturas funcionais dos mamíferos. São elas narinas, olhos, orelhas externas, esqueleto e cauda. Todas essas estruturas têm uma função específica. Elas não estão ali naquele animal do nada para enfeitar. Elas têm uma função. Por exemplo, as narinas são 2 orifícios, aqui na parte da cabeça, onde eles vão respirar por elas. E também tem a questão do olfato, para sentir o cheiro das coisas, de outros animais, do alimento. Então, tem essa função, tanto do olfato quanto da respiração. Olhos para enxergar, é claro. E os mamíferos, eles têm pupilas bem desenvolvidas. Essas pupilas, elas podem se dilatar, ou se contrair, a depender da claridade, do local, do ambiente onde eles estão. Uma outra estrutura são as orelhas externas. Nem todos os mamíferos têm orelhas, ou seja, nem todos a gente consegue ver essa parte, essa orelha externa que fica aqui, que a gente consegue enxergar. Porém, isso não quer dizer que eles não ouçam. Eles escutam muito bem, porque eles têm orelha média interna, que faz com que eles ouçam, mesmo não tendo a orelha externa. Uma outra estrutura é o esqueleto. O esqueleto tem a ver com a notocorda que eu falei no início do vídeo.
um cordão que se estende desde o início aqui do pescoço e vai até a cauda. E essa notocorda faz com que os mamíferos consigam se locomover, né? Ter toda essa elasticidade, essa locomoção durante a sua vida. A outra estrutura é a cauda. A cauda é muito importante para o equilíbrio desses mamíferos. E também, além do equilíbrio, é muito importante para espantar os insetos indesejáveis. Vamos imaginar um boi, tá ali, vem os insetos e ele sente cócega e sente-se incomodado, então ele vai abanar a sua cauda e vai espantar os insetos. Agora eu vou falar sobre a classificação dos mamíferos. Os mamíferos se classificam em 3 grandes grupos. Esses grupos são os monotremos, os marsupiais e os placentários. Os monotremos, as fêmeas não têm mamas, apesar de serem mamíferos, mas neste grupo as fêmeas não possuem mamas. Elas, o seu filhote, ao nascer, ele começa a lamber o pelo na região onde deveria ter a mama e tem ali glândulas que começam a sair leite junto com o suor. Então, os animais, os filhotes desses monotremos, eles se alimentam assim, sugando, lambendo o pelo da mãe, juntamente com o suor e o leite que sai ali, tudo junto, né, através das glândulas mamárias. Exemplo desses monotremos, nós temos a equidna e o ornitorrinco. O outro grupo é o grupo dos marsupiais. Os marsupiais possuem uma bolsa. Essa bolsa chama-se marsúpio. Então, o filhote, ele é fecundado internamente, ele é fecundado no útero, mas dias depois, esse filhote, esse bebezinho, vai migrar para essa bolsa chamada marsúpio e ali ele vai se desenvolvendo, né, a cada dia ali dentro dessa bolsa. Ali ele consegue se alimentar, ele consegue respirar, ele consegue ter todas as condições para desenvolver e ter até chegar o momento de crescer e sair dali daquele marsúpio, daquela bolsa. O outro grupo, de acordo com a classificação dos mamíferos, é o grupo dos placentários. Esse grupo é um grupo grande. Esse grupo placentários, ele se subdivide em outros grupos menores, que é o que eu vou explicar agora. Por exemplo, temos os quirópteros. Os mamíferos quirópteros são os mamíferos voadores, tá? Então, os mamíferos quirópteros são os mamíferos voadores, como, por exemplo, os morcegos. Então, morcego, como é que eu posso classificar o morcego? Ele é um mamífero placentário quiróptero. Por quê? Porque ele voa. Vamos agora ao segundo grupo dos placentários, que é o grupo dos carnívoros. Esse é um grupo mais conhecido, né? Temos aí o cão, o gato, a onça, o lobo, todos esses que se alimentam, né, de carne, de outro ser vivo. Então, eles têm mandíbulas fortes, dentes bem desenvolvidos e pontiagudos para conseguir pegar a sua presa, cortar essa carne e se alimentar. Dentro do grupo dos mamíferos placentários, nós temos também os roedores. Os roedores possuem dentes incisivos que crescem continuamente. Esses dentes, eles crescem, eles estão sempre crescendo. Eles roem e, à medida que eles vão roendo as coisas para se alimentar, esse alimento, essa madeira, onde quer que eles consigam pegar, ficar roendo, vai servindo de lixa. E eles vão diminuindo esses dentes. Só que como eles crescem sempre,
cresce um pouquinho, rói, diminui, cresce, rói, diminui. Se não acontecesse isso, esses dentes iriam crescer, 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 ia ficar uma coisa estranha. Então, esses são os roedores, que possuem dentes incisivos, que crescem continuamente, mas que estão sempre roendo para diminuir o tamanho desses dentes. Que temos, por exemplo, a capivara, o rato, a cotia, a paca e muitos outros. Vamos agora ao grupo dos ungulados. Os ungulados são os herbívoros com casco, ou seja, esse grupo só se alimenta de ervas, né? Aquele grupo de ervas pode ser sementes, pode ser frutos, plantas, mas tem essa característica aqui, ó, importante, que tem casco. Por exemplo, boi, vaca, girafa, camelo, cavalo e muitos outros que você pesquisar e você vai descobrir. Eles se alimentam só de ervas e possuem casco. Então, esse grupo é um grupo dos mamíferos placentários chamado ungulados. Um outro grupo é o grupo dos primatas. Os primatas, eles caminham com as pernas, mantendo o corpo um pouco ereto, porque conseguir andar com o corpo ereto só o ser humano. Então, os primatas, eles conseguem caminhar com o corpo um pouco ereto. E nesse grupo estão aí envolvidos todos os macacos. O outro grupo chama-se Xenartros. Difícil, né, esse nome? Pois é, mas o grupo dos Xenartros são conhecidos também como os mamíferos desdentados. Só que eles são chamados de desdentados, mas eles possuem dentes sim. A diferença é porque eles não têm uma dentição completa, com dentes caninos, incisivos, molares, pré-molares. Não, eles possuem um pouco menos de dentes, né? Uma dentição incompleta, suficiente para que eles possam se alimentar e sobreviver. Desse grupo fazem parte o tatu, o bicho preguiça, o tamanduá. Agora temos um outro grupo também com nome bem difícil, chamado de proboscídeos. Os proboscídeos têm os dentes incisivos muito desenvolvidos, muito mais desenvolvidos do que os dentes dos roedores. Esses animais mamíferos, eles também, além de ter os dentes muito desenvolvidos, eles possuem tromba. Fácil, né? Qual é o animal que possui tromba? Elefante. Então, dentro desse grupo proboscídeo está o elefante. O outro grupo são os logomorfos. Fazem parte dos logomorfos os hamster, o coelho, a lebre. Um pouco parecido com os roedores, porém, eles têm uma característica específica desse grupo, é que eles complementam a sua alimentação comendo as suas próprias fezes. Estranho, né? Mas é verdade. Esses animais, eles se alimentam de outras coisas, mas eles também usam as suas fezes para complementar a sua alimentação. Por último, eu quero só relembrar com vocês aqui os 3 grupos de mamíferos. Se classificam em monotremos, placentários e marsupiais. Temos os mamíferos, né, muito conhecidos, um grupo muito especial, que é o qual nós fazemos parte, que é o grupo do ser humano, né? O grupo especial que Deus criou, né? E que temos características diferentes dos demais, características específicas. Fazemos parte de uma família chamada Hominidae, né? E temos uma característica especial que só nós temos, é a questão do pensamento, de saber, né, pensar, agir, saber o que está fazendo, ter essa consciência. Eu espero que vocês tenham entendido a questão dos mamíferos,
Passei aqui o que eu vou mais cobrar de vocês, querer que vocês aprendam. Aí no livro, no capítulo sobre os mamíferos, tem algumas outras partes que eu não mencionei aqui. Isso quer dizer que você vai ler todo o capítulo para aprender tudo que tem aí, mas você vai se ater mais nisso que eu falei aqui, na explicação dessa videoaula, ok? Até mais, um abraço, tchau!